Os surtos por coronavírus seguem sendo um grande desafio para o combate da pandemia no Rio Grande do Sul. Atualmente, o estado tem 145 surtos ativos do vírus em indústrias, lares de longa permanência, comércio e órgãos de administração pública, incluindo presídios. O volume de contágios em massa ativos é recorde desde o início da pandemia, em março. O volume atualizado foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira. Hoje, os surtos em investigação estão espalhados por 9 regiões de saúde do estado, o que configura uma abrangência de 42,8% do território gaúcho. Conforme os dados estaduais, pouco mais da metade das cidades com surtos ativos estão na bandeira laranja do modelo de distanciamento controlado, considerado de risco médio à pandemia. As demais encontram-se em regiões de risco alto. O Direto ao Ponto desta quinta-feira conversou com a coordenadora do setor de surtos Covid-19 do Centro de Operações de Emergências do Estado, Lilian Borges Teixeira, para entender como funciona o trabalho de detecção e acompanhamento do surto e se o crescimento do volume de surtos pode estar se encaminhando para um possível pico de contágio em massa. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Conforme consta no último boletim estadual, a categoria que abrange as instituições de longa permanência, incluindo as penitenciárias, é onde está concentrado o maior volume de surtos ativos, com 70 casos de contaminação em massa em investigação. O total de expostos ao vírus nestes lugares atualmente é de 8.143 indivíduos. Destes, mais de 1,3 mil tiveram diagnóstico positivo para a doença, além do registro de 94 óbitos diretos e 2 secundários. O óbito secundário ocorre quando a vítima é um contactante do infectado. Os surtos ativos por coronavírus nessa categoria, iniciados entre os meses de julho e agosto, estão distribuídos em 30 cidades. Porto Alegre é o município com maior volume, com 29 casos de contaminação em massa em andamento. O boletim estadual ainda aponta surto e investigação no presídio de Charqueadas, com 3 mortes, 333 casos confirmados e mais de 2 mil apenados expostos ao vírus. De acordo com o boletim da SUSEP, o Sistema Prisional Gaúcho registrou até esta quarta-feira 175 presos com coronavírus e 5 óbitos ocorridos pela doença dentro das penitenciárias. O número de testes realizados dentro das prisões é de 5,8 mil unidades. A Secretaria de Saúde deve publicar nos próximos dias uma nota que define protocolos distintos para o acompanhamento de surtos por coronavírus em cada casa prisional. A medida serve como uma forma de respeitar as especificidades das penitenciárias. Apesar das instituições de longa permanência registrarem o maior número de surtos ativos no estado, são os espaços de frigoríficos e laticínios, que deixam mais pessoas expostas à doença. Nesta categoria, conforme os dados estaduais, são mais de 30,6 mil trabalhadores expostos ao coronavírus devido a 30 surtos ativos. Quase 4 mil trabalhadores tiveram diagnóstico confirmado para a doença, sendo que 3 trabalhadores vieram a óbito. A cidade com mais ocorrência ativa de surtos é Marau, com 4 casos em aberto. Já na categoria de atividades industriais, comerciais, econômicas e administrativas, o número de surtos ativos é de 45. São pouco mais de 28 mil trabalhadores expostos, conforme os dados estaduais. Neste setor, já foram confirmados 5 óbitos diretos e um secundário entre os trabalhadores. Ao todo, são 24 cidades que tiveram contaminação em massa iniciadas entre março e agosto. Ou seja, em nenhum momento dos 5 meses de pandemia, o estado passou sem registro de surtos em empresas dessa categoria. A cidade de Caxias do Sul, situada na região da Serra, é que tem o maior volume de surtos ativos na categoria, com 11 casos abertos entre março e julho. Lembra quando falamos das cidades em bandeira laranja com surtos? É o caso de Caxias. Neste boletim, que analisa os últimos 15 dias,
a cidade da Serra abriu 11 surtos e encerrou apenas 3. Para entender o que esses números representam no atual cenário epidemiológico do estado, que já contabiliza mais de 2,5 mil mortes, o Direto ao Ponto conversou com a coordenadora do setor de surtos Covid-19 do Centro de Operações de Emergência do Estado, Lilian Borges Teixeira. Olá, Lilian. Primeiramente, queria agradecer a tua disponibilidade de falar comigo hoje. De nada! Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que tu nos explicasse o que é um surto e como ele é detectado. Esse trabalho é feito pelo Estado ou é em conjunto com os municípios? Então, Brenda, o surto, ele ocorre quando há pelo menos 2 casos de síndrome gripal suspeitos ou confirmados em ambientes de longa permanência. E esses 2 casos, eles têm que ter um vínculo entre eles de até 14 dias para início de sintomas, tá? Por quê? 14 dias é um período máximo de incubação do vírus, ou seja, o período que o indivíduo vai demorar para apresentar sintomas após se contaminar. Com relação ao acompanhamento, a vigilância municipal, regional e estadual, ela trabalha em conjunto, como se fosse uma rede. A partir do momento em que o surto é detectado, essa rede é acionada. E todos nós, cada um de acordo com as suas atribuições, vai passar a monitorar e acompanhar a evolução do surto. Certo. A vigilância em saúde do município vai trabalhar na ponta. Então, faz as vistorias, as notificações, as orientações diretamente nesses locais. E nós do Estado acompanhamos, recomendando medidas de ação, monitorando todos os surtos do Estado e atuando de forma complementar ao papel do município. E qual é o perigo de um surto para a comunidade? Bom, é de extrema importância, né, Brenda, o monitoramento e a contenção desses surtos nesses estabelecimentos fechados. Por quê? Porque existe a possibilidade desse surto no estabelecimento de longa permanência acabar se disseminando e aumentando o número de casos no município de ocorrência. E isso vai acabar impactando de maneira significativa no avanço do vírus SARS-CoV-2 naquele município. Ô Lilian, os últimos boletins da Secretaria Estadual de Saúde mostraram uma crescente mais acentuada de novos surtos ativos no estado. Quais são esses fatores que influenciaram esses novos casos? Não éramos para estar com números mais abaixo, em decorrência das medidas e protocolos que foram adotados desde março, principalmente em LPs e frigoríficos? Os surtos, eles aumentaram no estado, acompanhando também a curva de crescimento do número de casos no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tem que observar que o número crescente ocorreu tanto de surtos ativos como de encerrados, que a nossa rede está em constante trabalho, né, para detectar, adotar medidas de contenção e encerrar esse surto. Mas realmente, isso que a gente observa é um reflexo da pandemia e do número crescente de casos no nosso estado. Então, esses números atuais, eles eram de certa forma esperado pelo Centro de Operações. Exato. A gente tem monitorado e esses números, eles estão de acordo com a crescente que a gente tem tido no nosso estado. Ô Lilian, tem algum estudo interno no Centro de Operações ou alguma análise que aponte algum pico de surtos ativos no estado e se existir esse período, se a gente já passou por ele ou se é o atual período? Bom, analisando a curva de aumento dos nossos surtos, a gente pode verificar que a gente está na crescente, né? Ainda não houve uma diminuição significativa nas semanas epidemiológicas. Então, a gente pode dizer que hoje nós estamos com o maior número de surtos ativos até o momento. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no último boletim é que grande parte das cidades com surtos ativos, elas estão localizadas em regiões de bandeira laranja, no modelo de distanciamento controlado. Como tu analisa isso? Os dados são preocupantes o suficiente para rever o nível de risco nessas regiões?
Então, o acompanhamento dos surtos no Rio Grande do Sul, ele se dá diariamente, através de planilhas de compartilhamento entre o município e o estado. E dependendo do surto também com a empresa de ocorrência, com aquele estabelecimento fechado que também está ocorrendo o surto. Os casos, eles são notificados sempre de forma agregada nessas planilhas. E esses mesmos casos, eles são notificados tanto nesse surto, de forma agregada, quanto no sistema oficial de notificação, que é o ESUS Notifica. Então, não há prejuízo para essa análise realizada, que vai determinar a cor da bandeira do município. E a gente pode verificar que alguns municípios com surtos estão na cor laranja, por serem municípios que, apesar de possuírem os surtos, eles não apresentam os critérios, e são aí um conjunto de critérios que são analisados para receber uma cor diferente, ou uma cor como a vermelha, por exemplo. Sim. Em especial nos presídios, Lilian, como é feito o trabalho de detecção, investigação nessas casas prisionais do Estado? E os dados de surtos hoje em presídios preocupam o centro de operações? Hoje, os estabelecimentos prisionais com surto, eles estão sendo acompanhados de forma muito intensa pela Vigilância em Saúde do município de ocorrência, por nós no Estado e outras instituições também, a SUSEP, principalmente a CEAPEM. Para esse acompanhamento, nós levamos em consideração as especificidades de cada local. Inclusive, uma nota informativa foi publicada hoje, a fim de orientar as ações da vigilância nesses estabelecimentos prisionais, a fim de a gente poder controlar a infecção pelo SARS-CoV-2. Nós também orientamos a elaboração de planos de contingência individuais para cada estabelecimento prisional, levando em consideração suas características, porque cada estabelecimento prisional é diferente do outro, né? Além disso, a gente tem a previsão de um plano de testagem do Estado e uma série de medidas para reforçar a vigilância nesses locais. Há também profissionais de saúde que são capacitados nesses locais, ou os locais que não possuem esses profissionais, eles têm uma unidade básica de saúde de referência para o território. O Direto ao Ponto fica por aqui. Notícias sobre coronavírus e outros assuntos você confere em nosso site e nas redes sociais do Correio do Povo. Este episódio teve a apresentação de Brenda Fernandes e edição de Alice Alencar. Tchau!